Pessoal, nessa videoaula, como eu falei, a gente vai trabalhar com a calculadora estatística do FI. No caso, utilitários, Staff Calc. Como vocês podem ver, o layout desse programa, Staff Calc, ele é bastante antigo. Ainda da versão DOS e da versão antiga do FI. Então, vocês podem ver aqui novembro de 1993. Acho que tem gente que não é nem nascida ainda já nessa época. Bem, como ele é um programa antigo, não adianta eu clicar nele que não vai funcionar. Eu vou ter que usar realmente as setas direcionais para escolher uma opção aqui no caso e Enter para entrar nas opções, tá bom? No caso, para sair, eu simplesmente aperto F10, como ele está dizendo aqui. Voltando ao Status Calc. A gente vai trabalhar inicialmente com essa primeira opção, que é Tables 2x2, 2x N. E eu acho que vocês até lembram da parte de essas tabelas 2x2 quando vocês viram tipos de estudo, no caso, caso controle, corte, e deve estar vendo de novo agora quando vocês começaram a falar de sensibilidade, especificidade, tá bom? Bem, para trabalhar com essa parte, eu criei uma situaçãozinha, um problema-situação, e a partir desse problema a gente vai preencher essa tabela 2x2 e calcular o que eu vou mostrar para vocês depois, tá bom? Bem, no estudo do tipo corte, acho que vocês lembram que é o estudo corte, aquele estudo do tipo longitudinal, que você separa os pacientes pela exposição a um risco, diferentemente do tipo de estudo caso controle, que você já separa os pacientes doentes, os pacientes que não são doentes, e vê se eles foram expostos ou não ao risco. Bem, são no total de 400 pacientes que foram separados pela exposição ao tabagismo. No caso, 400 dos 400, 150 pacientes fumavam. E durante o acompanhamento de mais de 25 anos, foi vista a incidência de CA de pulmão em 100 pacientes que fumavam. Então, vocês estão vendo aqui, ó, disease. Esse primeiro quadradinho aqui são os pacientes que ficaram doentes e que foram expostos ao risco. Que foram expostos para... os pacientes que foram expostos, são doentes e foram expostos a um determinado risco. No caso, que a gente viu foram 100 pacientes. Então, a gente digita aqui 100 e aperta Enter. Agora, quem são os pacientes que não estão doentes e foram expostos ao risco? No caso, o resto dos pacientes que fumavam. 100. Para chegar a 150, o restante. Quem são? Os 50 pacientes para dar 150. Agora, quem são os pacientes que tiveram a doença e não fumavam? Foram 20. 20 pacientes. Quem digita 20, aperta Enter. E no caso, para terminar, quem é o restante então? Se 150 fumavam, então 250, que é 400 menos 150, não fumavam. Se 20 que não fumavam tiveram a doença, então 250 menos 20, 230 pacientes não fumavam e não desenvolveram câncer de pulmão. E a gente aperta Enter. Quando a gente aperta Enter depois de completar a tabela, aparece lá embaixo a opção F4, Calc. A gente clica em F4 no teclado e aparecem aqui o resultado das tabelas, tá bom? Para vocês verem como deu certo. Ó. São 150 pacientes que fumavam, 250 que não fumavam, no total de 400, tá bom? Bem, do lado aparece a parte de análise da tabela. A gente tem o Odds Ratio. Vocês lembram que o Odds Ratio é calculado na parte de caso controle. E ele dá também um risco relativo de 8,33, que é o que a gente vai utilizar na prática aqui. Por quê? Porque é um tipo de estudo de corte. Então, o risco relativo foi de quanto? 8,33. 8,33. Então, eu tenho 8 vezes mais risco nesse estudo, né, de ter a doença, se eu fumo, do que uma pessoa que não fuma. Do lado, ele coloca um intervalo de confiança de 95%.
que variou de 5,39 até 12,88, tá certo? Embaixo ele coloca o Q quadrado e o valor de T. Pessoal, acho que vocês já devem ter tido aula sobre Q quadrado, sobre parte de erro tipo 1, erro tipo 2, nível de significância estatística e o valor de P. No caso, o valor de P aqui foi menor do que 0,05, foi zero. Então, a gente considera esse resultado e diz que esse risco aqui foi significante. Bem, a gente vai sair daqui, tá bom? Isso é só para mostrar para você a tabela 2 por 2, o Q quadrado, que é utilizado na parte de variáveis nominais. No caso aqui a variável nominal é, tem doença, sim ou não? Como? Sim ou não? São duas variáveis, são nominais. E são variáveis nominais dicotômicas, que é o que? É sim, não, 0 ou 1, tá bom? Caso só para mostrar para vocês o cálculo. A gente clica em F10 e a gente vai trabalhar agora com o Sample Size and Power. A gente vai trabalhar só com o Population Survey, porque os dois outros são bastante complicados. A gente aperta Enter em Population Survey, aí é um pouquinho diferente. Eu criei também outra situação problema, tá certo? E eu vou mostrar para vocês como é que funciona aqui. No caso, ele diz que é um estudo descritivo usando uma população randômica, tá bom? A população, o tamanho da população total, a frequência ou a prevalência do que eu quero estudar, que no caso aqui ele botou 50%. No caso, se eu não souber quanto é a frequência, eu coloco 50%. E no caso, o que é esse Worst Acceptable Result? É o seguinte, se eu tenho uma frequência de 50%, eu posso achar uma coisa parecida. No caso, 51, 52, 53, 54, 55. No caso, é o erro máximo que eu pretendo ter na minha amostra. Em suma, esse Worst Acceptable Result menos a frequência esperada vai ser igual ao erro do cálculo da minha amostra. Normalmente a gente coloca um erro em 5%. Bem, a gente vai voltar para a situação problema, a segunda agora. E no caso eu vou querer fazer um estudo em 3 localidades e saber o tamanho da amostra. Eu quero um erro de 5%. Eu não sei qual é a frequência esperada, então eu vou deixar a frequência aqui em 50%. A gente vai ver em 3 localidades. A gente vai primeiro colocar a população numa vila de 150 habitantes. A gente deixa 50% aqui e eu quero um erro máximo de 5%. Então eu vou colocar 55% aqui, tá bom? Porque 55 menos 50, 5% que é o erro máximo que eu quero ter. E vou apertar F4. Tadeu, agora eu vou olhar aqui o nível de confiança. E eu quero um nível de confiança de 95%, que normalmente é o que é aceito nos estudos. E no caso, foi de 108 pessoas na minha amostra, no estudo de 150, numa população de 150. A gente podia pegar logo essa população inteira, né? Agora a gente vai ver o item 2. De uma vila de 150, vamos para uma cidade pequenininha, de 10 mil habitantes. Eu vou já mudar aqui, não tem problema não. E vou apertar Enter para ele atualizar os dados. Olha aí, em 10 mil habitantes, eu só vou pegar 370. Vocês perceberam a relação? Quando era só 150 habitantes, eram 108 pessoas. Agora, com 10 mil habitantes, que eu subi demais, ele não subiu tanto assim não. Isso é por quê? Porque minha população está chegando a um nível quase infinito. Quanto mais chegar ao infinito, a população vai se manter, vamos dizer, estável. Tá certo? Vocês vão ver agora, quando eu colocar uma população de 100 mil habitantes, que já é considerada infinita. 100 mil habitantes, de 370, a gente vai pular para
383. Não subiu tanto, quanto subiu de 150 para 10 mil. E olha que eu aumentei 10 vezes. E se eu aumentar ainda mais 10 vezes, eu botar uma população de 1 milhão, no caso que é o último item. De 383 vai pular para 384. Como eu disse, a população de mais de 100 mil é considerada infinita, então é praticamente a mesma fórmula para calcular. Só um errozinho de cálculo e ele arredonda para 384, 383, 385, certo? Agora a gente vai modificar em outra coisa. E se eu não fizesse um erro máximo de 5%, e sim de 3%, o que aconteceria com o tamanho da minha amostra? Eu aumentaria o tamanho da minha amostra. Por quê? Porque no caso, eu diminuo o erro, eu tenho que pegar mais pessoas para ter um menor erro. E se fosse de 1% só o erro, eu queria fazer um baita de um estudo. Olha aí, ia subir para 9 mil pessoas para serem analisadas na minha amostra. E se no caso, meu erro fosse de 0,01%, o que aconteceria com o tamanho da minha amostra? Seria quase a população inteira. Tá certo, pessoal? Então, 3 coisas que a gente tem que modificar aqui para calcular o tamanho da amostra. Isso no estudo descritivo, que eu quero ver prevalência, alguma coisa. Esse tipo de cálculo de amostra a gente pode utilizar também para ver, no caso, tamanho de... no caso, essas pesquisas de boca de urna. A gente pode utilizar também. Vamos dizer, a Dilma tem uma frequência esperada aqui de 50% da porcentagem dos votos. E eu espero que ela, no máximo, vamos dizer, que ela tenha um erro de 3%. Aí, a população brasileira tem bilhões de habitantes, né? Eu vou colocar aqui o máximo que der. Então, eu vou deixar um erro de 3% e vou ver que é mais ou menos 1,067. No caso, se o erro for de 5%, vocês vão ver que vai ser 385 no máximo. 384 é a população inimaginável, né? Como eu disse, quando chegar uma população infinita, a gente não precisa mais fazer um cálculo da amostra baseado no tamanho populacional. Ele é descartado. A gente calcula só mesmo pelo erro e pela frequência esperada. Bem, pessoal, é só isso pela aula de hoje. A gente, na próxima aula, vai trabalhar com a parte de criar questionário.